Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Vamos nós aqui dando sequência, continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Jesus nos guarde. Paulo Renato. Deus nos abençoe. Entra ano, sai ano, e nós aqui, firme e forte, estudando o Livro dos Médiuns, com o auxílio do Jefferson aqui na técnica. E hoje, já iniciando também um novo capítulo aqui do nosso estudo, que é o capítulo 3, que trata do método. Então vamos lá, vamos ver o que Allan Kardec nos traz aí em relação ao método. Ele diz, no item 18, muito natural e louvável é em todos os adeptos o desejo que nunca será demais animar de fazer prosélitos. Visando facilitar-lhes essa tarefa, aqui nos propomos examinar o caminho que nos parece mais seguro para se atingir esse objetivo, a fim de lhe pouparmos inúteis esforços. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. O Espiritismo, também já o dissemos, diz respeito a todas as questões que interessam à humanidade. Tem imenso campo e o que principalmente convém é encará-lo pelas suas consequências. Forma-lhe, sem dúvida, a base a crença nos espíritos, mas essa crença não basta para fazer de alguém um espírita esclarecido, como a crença em Deus não é suficiente para fazer de quem quer que seja um teólogo. Vejamos então de que maneira será melhor se ministra o ensino da doutrina espírita, para levar com mais segurança a convicção. Não se espantem os adeptos com esta palavra, ensino. Não constitui ensino unicamente o que é dado do púlpito ou da tribuna. Há também o da simples conversação. Ensina todo aquele que procura persuadir o outro, seja pelo processo das explicações, seja pelo das experiências. O que desejamos é que seu esforço produza frutos, e é por isso que julgamos de nosso dever dar alguns conselhos, de que poderão igualmente aproveitar os que queiram instruir-se por si mesmos. Uns e outros, seguindo-os, acharão meio de chegar com mais segurança e presteza ao fim visado. Então está aí o item 18, Paulo Renato, Kardec falando, né, que às vezes a gente quer ajudar, né, as pessoas, fazer com que elas também conheçam a doutrina, se tornem espíritas, mas os espíritos já alertam em O Livro dos Espíritos que não é desejo deles fazer prosélitos, né, que a questão dos números não importa, mas a qualidade daquele que se diz espírita, aquele que quer ser espírita, que mais uma vez Kardec vem aqui falar da questão do estudo. É uma palavra que incomoda muitas pessoas, né? Mas, meu Deus, tem que estudar tanto assim? Tem que estudar, porque como é que a gente vai conhecer uma ciência de consequências filosóficas, morais, tão profundas, que vieram, segundo o Espírito de Verdade, diz Allan Kardec em obras póstumas, abalar e transformar o mundo. Então, como é que nós vamos estudar uma doutrina que veio abalar e transformar o mundo, simplesmente dizendo, eu acredito nos espíritos, eu acredito em Deus? Você pode acreditar nos espíritos, pode acreditar em Deus, mas isso não lhe dá base suficiente para conhecer o espiritismo, conhecer todas as aplicações, as consequências que ele traz em nossas vidas. E para que a gente
possa levar essa mensagem da doutrina, é preciso que a gente procure estudá-la, porque as pessoas vão chegar, vão perguntar, vão trazer dúvidas, e se nós não temos o conhecimento, nós não saberemos explicá-las e dificilmente conseguiremos ajudá-las a compreender o Espiritismo. É interessante isso que Kardec coloca no que diz respeito a formar espíritas esclarecidos, né? E fala na questão do ensino. Realmente são duas coisas que merecem a nossa atenção, porque não basta que alguém diga que acredita nos fenômenos, na possibilidade pelo menos dos fenômenos, que acredita na mediunidade, para que ela possa se dizer espírita. Porque o Espiritismo é um conjunto de explicações, digamos assim, em linhas gerais, sobre os fatos. Se a pessoa não compreende os fatos à luz das explicações que os benfeitores dão, naturalmente ela precisa estudar um pouco mais, uma vez que ela se afeiçoe à doutrina espírita, aos seus postulados. É preciso que ela compreenda um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre os postulados espíritas, as suas premissas, para que ela possa melhor avaliar, à luz da doutrina espírita, os fatos que presencia ou aqueles fatos que lhe chegam aos ouvidos. Então, muitas vezes, o ensino ao ouvido, né, como ele diz aqui, ensina também, né, numa simples conversação, muitas vezes o ensino ao ouvido, como dizíamos, não é tão preciso, tão esclarecedor e tão cheio de verdade no que diz respeito àquilo que se transmite a outrem. Então, nós, às vezes, nos permitimos impregnar de determinados preconceitos sobre o que quer que seja, né? Porque nós não verificamos a veracidade do fato e nem conhecemos como tal coisa possa ter se dado. Nós temos mais de 2000 anos de cristianismo e, no entanto, temos pouco compreendido das lições de Jesus, porque nos habituamos ao ouvido, a apreender o ensinamento pelo ouvido. Muitos de nós temos a chamada preguiça mental, lá inserida no livro Cereiro de Volta. Dr. Bezerra de Menezes, no livro Dramas da Obsessão, chama de inércia mental. Inércia mental, né? Como diz ainda o Apocalipse, né? No início lá, Apocalipse de João, quando fala das pessoas mornas, né? Que seria preferível ser quente ou frio, como são mornas, vomitar-te-ei das minhas entranhas, diz lá o texto. Mas é preciso que a gente procure estudar aquilo que deseja compreender. Mas é uma outra premissa, é uma outra verdade sobre a qual deve se assentar as nossas procuras. É preciso saber se nós queremos conhecer mais do que já conhecemos, ou se estamos satisfeitos com aquilo que nós julgamos compreender. Então, com aqueles que estão satisfeitos com o que compreendem, embora muitas vezes uma compreensão falha, né, superficial, precipitada, muitas vezes para esses não se deve insistir muito com questões doutrinárias que exijam mais reflexão. Né? Então é deixar a pessoa, nesse caso, com as próprias convicções, mas procurar o espírita sincero, procurar cada vez mais se ilustrar, enriquecer a sua inteligência, a sua compreensão com os ensinos espíritas. Mas para isso realmente é preciso se debruçar sobre esses ensinos, de forma que possamos compreendê-lo cada vez com maior profundidade e maior extensão. Eu lembro que no Pinga Fogo, não sei se foi no primeiro ou no segundo, um pastor evangélico que fez uma pergunta ao Chico por telefone, sugeriu, insinuou que o Chico fazia prosélitos, né? E Chico falou que isso não era verdade, porque nunca saiu em praça pública para convocar ninguém para as reuniões dele. Então, me parece que seja
essa que deva ser a nossa postura. Nós devemos estudar para melhor compreender a benefício próprio. Se outras pessoas simpatizarem com aquilo que nós conhecemos, nós estaremos na condição do espírita esclarecido para ensinar de boca a ouvido aquilo que nós conhecemos com algum grau de profundidade, para que a gente não transmita ao outro tão somente a posição dos achismos, né? Isso aí. É interessante que nesse capítulo aqui nós vamos estudar a respeito do método, e quando nós estudamos doutrina espírita, uma coisa que nós vamos compreendendo é que não existe kardecismo. Não, porque Kardec já é um pseudônimo que ele usou, não é? Mas se tem algo do Hipólito Leon Denisard na codificação, foi a metodologia que o pedagogo usou. Não é? É interessante, porque ele fala aqui da palavra ensino, e ele ainda diz mais, explica um pouco sobre essa transmissão de experiências, nesses terceiro, quarto parágrafo aqui. Então, o que nós não podemos nem duvidar que existe direto do Hipólito Leon Denisard, e não é à toa por que ele foi o escolhido, não é? De alguma forma ele foi convidado a isso, por toda uma capacitação que ele tinha nessa área. E vamos lembrar até na encarnação dele, enquanto Hipólito, aquele estudo lá com Pestalozzi, aquele laboratório que foi para esse espírito, porque na infância ele pôde lidar com Pestalozzi e aquilo tudo ficou muito avivado. Ele já veio da espiritualidade todo preparado para ser o codificador. É o general convidando o seu... Né? Jesus seria o general convidando ele para dar conta, soldado, o seu soldado. E aquela infância ali em Verdun com Pestalozzi fez aflorar naturalmente todo o HD que já estava elaborado na espiritualidade. Justamente. Kardec realmente tinha todas as condições do grande missionário. Muitas vezes a pessoa fala, mas se não fosse Kardec seria outro, com certeza. Sim. Mas os espíritos falam no livro dos Espíritos, quando falam sobre missões, e os Espíritos dizem que Deus não dá missão superior àqueles que não possam cumpri-la. Então, muitas vezes falamos as coisas sem perceber que estamos minimizando o missionário. E nós vimos também em obras póstumas, quando fala sobre a missão de Kardec, nós vemos lá o Espírito Verdade falando para Kardec, né, que ele fora realmente escolhido pelas qualidades intelecto-morais dele. Nós vimos lá que os espíritos falam para ele que ele tem as forças de que necessitava para levar adiante aquela missão que seria árdua. Então ele veio lá descrevendo de alguma forma traços da personalidade de Allan Kardec, falando que aquela missão exigia um espírito daquele naipe espiritual. Então, realmente, Kardec, ao nosso ver, pelo que a gente compara das informações do mundo espiritual, nós percebemos que Kardec realmente foi aquele grande missionário em condições de interpretar o pensamento daquelas entidades superiores que vinham trazer a doutrina espírita. Ele não foi simplesmente um codificador. Ele não se elegeu para a tarefa, não é? Ele foi escolhido. Pela grandeza dele, por conseguir interpretar o pensamento dos espíritos superiores. Quando ele fala aqui sobre ensino, poderíamos até analisar nesse sentido também. Sim. Né? Porque quando nos propomos a ensinar alguém, naturalmente nós avaliamos a condição intelectual, se for o caso, daquele a quem vamos ensinar, para saber se ele tem condições de interpretar o nosso pensamento dentro daquilo que nós queremos transmitir. Então, esse ensino aqui também podemos verificar nesse sentido, né, que nós podemos ensinar pela palavra, pela orientação mais imediata, né? Por exemplo, se alguém nos para no meio da rua para pedir uma informação, né, sobre onde fica tal rua, porque ela não é do bairro, não é da cidade, não adianta falar para a pessoa, você entra na rua tal, ela não conhece nada, e às vezes a gente sai dali achando que ensinou, mas deixou a pessoa mais confusa. Às vezes é preferível você falar,
tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta esquina ou quarta padaria, você entra ali. É um ensino mais adequado. Chegando lá, você pergunte novamente. Não, ainda tem um detalhe. Se for uma criança, você não vai se ater em falar. Você vai segurar na mão e conduzir ao lugar mais sóbrio onde ela pode ser encontrada. Então a gente pode estudar a doutrina, né? Nas casas espíritas, nos grupos de estudo, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, numa conversação com um amigo que já está na caminhada há mais tempo, né? É muito importante. Ainda agora eu estava aqui fazendo estudo, recebi um WhatsApp de uma ouvinte nossa, querendo esclarecimentos sobre o aborto, que ela estava confusa, lendo o Livro dos Espíritos. Corri lá fora, mandei a mensagem para ela, respondi, ela já entendeu. É assim que a gente aprende, uma simples conversação, né? Me mandou uma mensagem, fui lá, dei uma contribuição, disse para ela que se não tivesse ficado claro que ela mandasse novamente a pergunta, refizesse. E assim a gente vai aprendendo, um ajudando o outro, né? Do mesmo jeito que a gente aprende aqui ouvindo Paulo Renato, a Miranda, com o nosso amigo que a gente sempre cita, que é o Marco Aurélio, presidente lá da CF, na Penha. Enfim, a gente está sempre aprendendo, ouvindo as palestras do Haroldo, do Divaldo Franco, do Arthur Valadares, tantos companheiros valorosos aí que estudam de uma forma tão dedicada a doutrina e passam para a gente através das suas lives, dos seus vídeos, que tanto esclarece. Então vamos estudando sem ansiedade, né? Às vezes a pessoa fica naquela ansiedade que tem que aprender tudo correndo. Kardec fala que anos são precisos para se formar um médico medíocre e 3/4 partes da vida para se tornar um sábio. E ele diz, não se iludam, o estudo do espiritismo é imenso, envolve várias áreas da ciência humana, da metafísica, e leva tempo. Kardec diz lá, no capítulo 3 da introdução de O Livro dos Espíritos, leva tempo, não adianta a gente querer aprender tudo de uma vez, e nem é necessário, né? Vamos com calma, vamos estudando dia após dia, pensando, amadurecendo. Citando mais uma vez o Marco Aurélio, ele sempre dizia, né, não precisa ler o livro correndo, né? Leia o livro com calma, leia frase por frase, procure entender. Quando eu fui a primeira vez lá na CF e estavam estudando o livro Nosso Lar, eu já tinha lido aquele livro umas 3-4 vezes. E o Marco Aurélio estava lá lendo o livro. Eu falei, mas meu Deus do céu, o que esse homem está falando que eu não estou entendendo nada? Porque eu lia, mas eu ainda não conseguia ler em profundidade. E ele falava de determinados trechos do livro ali, que ele analisava o que o André Luiz queria dizer com aquilo. E nunca na minha vida passou que tinha um ensinamento ali, para mim, ainda oculto, mas que estava tão claro. Então, estudando, conversando, analisando, a gente foi aprendendo. É o que ele diz, né? É uma forma de... Kardec diz que vai levantar aqui uma forma de levar com mais segurança a convicção. Não é o ensinar por ensinar, não é falar por falar, mas falar de forma que auxilie a pessoa a formar a sua convicção. No caso aqui, a convicção espírita. Mas para que isso seja feito, é preciso que quem ensine conheça minimamente daquilo que ensina. Por isso que muitos podem até ensinar, mas poucos são mestres, né? Isso. E próprio Jesus falou que o discípulo não pode ser maior do que o mestre, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, o discípulo ultrapassou o mestre. Não, isso não é verdade, isso nunca acontece. Na verdade, o mestre, nesse sentido aí, ele estava se preparando para a tarefa, mas ele já nasceu mestre, né? O discípulo é aquele que o acolheu, que o abrigou. Mas o discípulo, nesse sentido maior, ele nunca foi mestre. Ele pode até se identificar um dia com o mestre. Por exemplo, a família de Jesus acolheu Jesus, os apóstolos acolheram Jesus, né? Aprenderam muito com Jesus e tal, mas nunca ultrapassaram Jesus. Então, a gente que tem essa ilusão, né, de que os meus ensinos, né, que o tornaram mestre. Não, nós podemos dizer com alguma reserva, mas podemos dizer que ele passou por mim porque precisava passar por mim, porque eu precisava colocá-lo no caminho que já era dele, né, como Saibaba e tantos outros, Chico Xavier. Mas, na verdade, eu nunca fui maior que ele. Eu fui a placa de sinalização. É João Batista diante de Jesus, não é isso? O discípulo que se torna maior que o mestre, repetindo,
ele já era maior que o mestre. Sempre o foi. Só não sabia. É verdade. Só não sabia, né? E é verdade, tem pessoas que entram na nossa vida, né, apenas para nos dar aquele impulso, né, nos despertar, mas nós já trazíamos no nosso íntimo o conhecimento, e aí por isso leva essa confusão, né, de que às vezes o discípulo ultrapassa o mestre, porque na verdade o mestre sempre foi o discípulo, sempre ele que não sabia que o era, né, até ele despertar, né. Quem conhecesse Francisco na sua juventude não saberia quem era aquele espírito que ali estava, né. Quem conhecesse Santo Agostinho na sua juventude também não saberia quem era Santo Agostinho, até porque nem eles sabiam. O próprio Gandhi, a mesma coisa. O espírito tem o seu momento de despertar. Quando isso acontece, ele vai. É por isso que se chama educador. Educador, no sentido lá mais anterior, ele tinha a função de conduzir. Ele, na verdade, não formava a alma, ele conduzia a alma ao seu destino, né? O educador, ele tem essa, digamos, obrigação de conduzir. Sócrates fazia muito isso, né? Ele conduzia pelos métodos próprios lá da maêutica, etc. Ele conduzia o aluno a conhecer as suas próprias possibilidades e potencialidades. Então o mestre, no caso aqui, ou aquele que ensina, ele tem essa função e deve se ater a essa função de conduzir a pessoa à descoberta de si mesma. Aí, nesse caso aí, parece que o discípulo ultrapassou o mestre. Mas não é verdade. A gente observa muitos os professores, né? Os professores do ensino fundamental, né? Que ajudaram os seus alunos, conduzindo-os para o bom caminho, e hoje eles veem seus alunos PhD em medicina, nas diversas áreas do conhecimento humano, e parece que aquele aluno superou o mestre. É isso aí. Mas o mestre, o professor, ele foi o caminho. A gente pode até, parafraseando aí Jesus, podemos dizer que o professor lá do ensino fundamental foi para aquele mestre que estava em desenvolvimento o caminho da verdade e da vida. Era preciso passar por ele para que pudesse encontrar a si mesmo. É isso aí, que se a gente visse Miranda lá em Pão de Açúcar, em Alagoas, não saberia, né, que ela se tornaria a nossa mestra. Meu Deus, olha, vai, incorpora o Luiz Guigido aqui não, o mestre da sabedoria é ele. Olha, eu realmente sou mestra da minha imperfeição, porque e ainda não sou tanto, porque ainda não dimensionei a profundidade dela. É isso aí, a gente está aqui descontraindo, mas com certeza temos muito que caminhar, né? Estamos muito distantes do mestre, né, do verdadeiro mestre, que é Jesus. Quiséramos nós fazer 5%, 10%, já seria sensacional, a Terra estaria pacificada se nós seguíssemos os conselhos desse mestre do amor e da paz. Ainda lembramos Kardec, porque tem pessoas que falam, mas ele perguntou, e se eu falei na missão? Olha, essa pergunta foi a assinatura da humildade deste ser, que não se via superior a ninguém. Com isto, estamos encerrando aí mais um estudo, agradecidos ao nosso mestre dos mestres, que é Jesus, e rogando a Ele que abençoe a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos internautas. Semana que vem, se o nosso mestre Jesus permitir, aqui estaremos novamente para darmos continuidade ao estudo de O Livro dos Médiuns. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos.
É muito bom estar com vocês novamente. Que Deus abençoe a todos. Eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. Então, estamos aqui para, mais uma vez, comentar, né, a Revista Espírita, números pares, 1858 a 1868. E Astênio vai nos informar, né, aonde nós paramos, né? Isto, nós estamos estudando a Revista Espírita de fevereiro de 1858, né? A segunda Revista Espírita. Já entramos em fevereiro. Isso, em fevereiro de 1858. Ainda temos alguns anos para chegarmos a 1868 ainda, né? Mas verdade. Então, na Revista Espírita de 1868, de fevereiro, né, de 1858, nós estamos estudando, nós paramos na nossa última reunião, no texto publicado por Kardec, intitulado O Fantasma da Senhorita Clairon, né? Então, esse fantasma incomodava muito a ela, né? Era um espírito, uma pessoa, um homem que a amou muito, né, durante a existência, mas que ela não correspondeu, né? Então, ele fez uma promessa, a gente só vai ver aqui mais tarde que ele fez uma promessa lá para uma empregada dele, de que durante o mesmo tempo que ele a incomodou, que ele a perseguiu enquanto estava encarnado, que foram 2 anos e meio, ele a perseguiria também na condição de morto. Na outra dimensão. Isso, Tá, então, o último parágrafo que nós vimos, né, para aqueles que eventualmente estejam seguindo, Kardec, então, relata, nessa questão estão nas memórias, né, dessa senhorita Clairon. Então, ele diz o seguinte: todos os espetáculos haviam sido transferidos para Versalhes para o casamento do Delfim. Tinham-me arranjado, isso é a senhorita Clairon falando, né? Tinham-me arranjado um quarto na Avenida Saint-Claude que eu ocupava com a senhora Grandval. Às 3 horas da manhã eu lhe disse: estamos no fim do mundo, seria muito difícil que o grito nos viesse surpreender aqui, porque o fantasma dava gritos, né? Isso. Mal acabara de falar e o grito estalou. Isso às 3 horas da manhã. Ninguém merece, né? A senhora Grandval acreditou que o inferno inteiro estava no quarto. Usando camisola, correu a casa de alto a baixo, onde, aliás, ninguém pôde pregar os olhos durante a noite. Pelo menos foi a última vez que o ouvimos, né? Então, nesse dia em que eles foram para o espetáculo em Versalhes, foi a última vez em que eles ouviram o grito do fantasma, né? Sim. Mas não pensemos que ficaram livres do fantasma, não. Lê do engano. Lê do engano. Vamos ver. 7 ou 8 dias após, conversando com os membros de minhas relações pessoais, quem está falando aqui não é o Kardec, quem está falando é a senhorita Clairon. Ele está só transcrevendo as memórias dela, tá bom? Sim. Então, assim, 7 ou 8 dias após, conversando com os membros de minhas relações pessoais, a badalada das 11 horas, a gente sabe bem que tudo começou às 11 horas, né? 11 horas. Porque coincidiu com o horário que ele morreu, né? Perfeito. Então, 7 ou 8 dias após, conversando com os membros de minhas relações pessoais, a badalada das 11 horas, seguiu-se um tiro de fuzil, né, dado em uma de minhas janelas. Todos ouvimos o tiro e vimos o fogo. Contudo, a janela nenhum dano sofrera, né? É bom a gente prestar atenção nessas coisas, porque tem gente que às vezes fica logo com medo, né? A gente deve ter a postura do estudioso, né? Para ficar assim, bom, já que Kardec admite, a gente vai ver depois o comentário dele, ele admite que isso possa de fato ter existido, né? Embora isso aqui seja um relato da senhora Clairon, como experiências dela. Então, eventualmente, esse mesmo fenômeno pode acontecer nos nossos dias, e nós precisamos estar preparados para explicá-lo, né? Eu me lembro você está comentando esse fato, eu me lembro de uma entrega que foi feita para o Chico Xavier de mantimentos, mas o Chico já tinha ido para o local onde ele faz as doações, e como ele não tinha nada, Emmanuel pediu que ele fizesse garrafas, né? E nessas garrafas ele continha a parte vibratória que você coloca na água, né? E aí o Chico estava lá. Quando o caminhão chegou e parou na porta do Chico, tinha um senhor de idade,
E aí a pessoa pergunta, onde é que está o seu Chico Xavier? Eu tenho uma entrega para fazer. Aí essa pessoa, olha, ele não está aqui, ele está em tal lugar, assim, assim, assim. E aí ele foi, encontrou o Chico e entregou. Essa pessoa era Bezerra de Menezes, materializado, e que o caminhoneiro falou com ele. Então, é um fenômeno. Mas eu acredito que seja porque a senhorita Claron, ela tem mediunidade, né? E aí faz com que ela visualize uma cena achando que até que é real. Para poder tornar possível um fenômeno físico, é preciso que alguém esteja fornecendo os elementos materiais para isso, né? Muito provavelmente fosse ela mesma, não é isso? Então, todos ouvimos o tiro e vimos o fogo. Contudo, a janela nenhum dano sofrera. Concluímos todos que queriam minha vida, que haviam errado o alvo e que seria necessário tomar precauções com vistas ao futuro. Não interpretaram jamais que poderia ser o fantasma que estivesse fazendo isso. Né? Bom, o senhor de Marvier, então tenente de polícia, mandou visitar as casas em frente à minha, porque imaginaram que o tiro viesse de uma casa em frente, né? A rua encheu-se de toda sorte de espiões possíveis. Porém, por mais cuidados que se tomassem, durante 3 meses inteiros e sempre à mesma hora, o tiro foi visto e ouvido na mesma vidraça, sem que ninguém jamais tenha podido saber de onde partira. Esse fato foi constatado nos registros da polícia. Né? Então, quer dizer, o fenômeno foi repetido várias vezes, né? Onde, além dela, outros também viram. Sim, né? Sim, o Kardec até mais na frente comenta, porque eram muitas testemunhas, né? Para dizer que todo mundo estava sendo vítima de ilusão. Exatamente. Não é isso? Agora é interessante, porque a gente verifica que o fenômeno era realmente material, provocado pelo tal fantasma, mas era material. Tanto é que ninguém precisava ser médium para poder ouvir, né, para poder ver o fogo, né, do estampido, né? Exatamente. Ainda mais que as armas na época eram de uma única bala, né? Botava pólvora, né? Então quando ele disparava, a pólvora fazia aquela luz, né? Isso, né? Enfim. Bom, acostumada ao meu fantasma, então a gente se acostuma com tudo, não é isso? Acostumada ao meu fantasma, na verdade, um pobre diabo que se prestava a pregar peças. Interessante que ela já identificou que tipo Tinha de... classificado isso, né? Na verdade, um pobre diabo que se prestava a pregar peças, não prestei atenção à hora. Como fizesse calor, abri a janela condenada, que da tal janela que ganhava os tiros, né? Abri a janela condenada e nos apoiamos, eu e o intendente, no balcão. Ao soar 11 horas, o problema era 11 horas, né? Ao soar 11 horas, o tiro fez-se ouvir e ambos fomos lançados no meio do quarto, né? Onde caímos feito mortos. Retornando a nós mesmos, sentindo que não tínhamos nada, examinando-nos e reconhecendo que havíamos recebido ele na face esquerda, eu na direita, a mais terrível bofetada jamais aplicada, pusemos-nos a rir como 2 loucos. Quer dizer, então, em princípio, eles foram lançados no meio do quarto. Poderia ser pelo deslocamento do ar da tal explosão provocada pelo fantasma, mas também pela bofetada que eles ganharam. Exatamente. Né? E essa questão de bofetadas e tal, você tem inúmeros casos, né, relatados por Kardec, dessas chamadas casas mal assombradas, que realmente a pessoa ganha bofetada. Sim, né? ganha mesmo. Eu já senti uma vez uma pessoa botando a mão no meu ombro, né, e apertou a minha clavícula, né? Sim. Quando eu orei, não tinha ninguém. E você sente a sensação, é materializada, né? Sim. Me veio aqui também na cabeça, Stênio, o caso, eu sei que você viu também, do Ghost. Lembra que tinha aquele cara do trem? Me lembro. E aí o Ghost, o Patrick, ele dizia assim, como é que você consegue empurrar a moeda ou o vidro, né? Sim. Aí ele falou, concentração, né? Concentração. E nessa concentração você consegue chutar
né, um objeto. Sim, pelo menos ele achava que era isso que acontecia. Era um fenômeno, exatamente. Estudando o livro dos médiuns, ele sabe que não foi por isso que se movimentou. Com certeza. Mas vamos lá. 2 dias depois, convidada pela senhorita Dumesnil para uma festa à noite em sua casa, na Barrière Blanche, tomei um fiacre, num veículo, às 11 horas, com minha camareira. Ela já tinha coragem de pegar... 11 horas não é hora de pegar veículo. Pô, é verdade? Bom, isso naquela época. Fazia... Não, eu digo 11 horas por causa da... É a hora que o fantasma se manifesta. Tirava também. Isso. Fazia o mais esplêndido luar e fomos conduzidos por bulevares que começavam a encher-se de casas. Indagava minha camareira. Não foi aqui que morreu o senhor DS? O senhor DS era o tal fantasma, né? Sim. Então, não foi aqui que morreu o senhor DS? Segundo as informações que me deram, sim, respondi-lhe, apontando com o dedo uma das 2 casas à nossa frente. De uma delas partiu o mesmo tiro de fuzil que me perseguia. Atravessou nosso fiacre. O cocheiro dobrou a marcha, crendo ser atacado por ladrões. Chegamos à festa, mal refeitos do susto e de minha parte tomada por um terror que, confesso, guardei por muito tempo. Mas com armas de fogo, essa proeza foi a última. Então a gente verificou que as primeiras manifestações foram com os gritos, né, depois com os tiros, e depois, aqui pelo menos ela está dizendo, acabaram os tiros, vamos ver o que vem depois então. Né? Vamos ver. A explosão sucedeu um bater de palmas. Então agora, bater de palmas, né, com certo compasso e repetição. Esse ruído, ao qual a complacência do público me havia acostumado, não foi percebido por mim durante algum tempo, mas meus amigos o notaram. Então existia esse bater de palmas, mas ela nem observava, porque ela estava tão acostumada a receber palmas, ela era artista, né? Artista. Temos espiado, disseram-me eles. É às 11 horas, quase à vossa porta, que ele ocorre. Ouvimos, mas não vemos ninguém. Só pode ser a sequência do que antes experimentastes. Sim. Então, dos gritos e dos tiros, né? Como o ruído nada tinha de terrível, não lhe guardei o tempo de duração. Não mais prestei atenção aos sons melodiosos que depois se fizeram ouvir. Então, a gente está observando aqui primeiro as palmas e em seguida as palmas sons melodiosos, né? Então, como se músicas... exatamente, fossem tocadas, isso, no ambiente. Exato. Não mais prestei atenção aos sons melodiosos que depois se fizeram ouvir. Parecia voz celeste a esboçar uma área nobre e tocante, prestes a ser cantada. Essa voz começava na encruzilhada de Bussy e acabava em minha porta. E como ocorrera com todos os outros sons precedentes, ouvia-se, mas nada se via. Finalmente, tudo cessou em pouco mais de 2 anos e meio. Né? Então, levou um tempo grande, né? Então, 2 anos e meio. 2 anos e meio de perturbação, né? É verdade. Mas esses 2 anos e meio, a gente vai ver mais à frente, faz até um certo sentido, porque se lembra que ele tinha falado com a empregada dele que ele a perseguiria por tanto tempo. Pelo tempo, né? Então, ele tentou conquistá-la. Isso, né? Durante 2 anos e meio ele tentou conquistá-la. Ele acabou morrendo porque a paixão não era correspondida. Exatamente. Né? Então, durante esses 2 anos e meio foi o tempo que ele também a perseguiu depois de morto. O cara era chato, né? Ele era vingativo, né? O Kardec depois faz até uma análise dele, que, né, dentro daquela escala espírita, né, onde ele deveria estar enquadrado. Com certeza. Então vamos prosseguir, porque a gente tem que aproveitar o máximo tempo da gente com essas coisas lindas, né? Não é? E até porque até chegar em 1868, né? Então vamos lá. Algum tempo depois, a senhorita Claro obteve, por intermédio da dama idosa, que tinha sido amiga devotada do senhor DS, então essa senhora morava lá na casa do senhor DS, né? o tal fantasma, tá certo? Então, algum tempo depois, a senhorita Claro obteve, por intermédio da dama idosa, que tinha sido amiga devotada do senhor DS, o relato de seus últimos momentos.
Então disse essa amiga, ele contava todos os minutos, quando às 10h30, quando faz 10h30 aqui, é 22h30, né? Isso, esse aqui é à noite, né? Noite. Então ele contava todos os domingos, quando às 10h30, seu lacaio veio dizer-lhe que a senhora decididamente não viria. Se a gente se lembra, lá no início da história, ele tinha convidado para ela jantar com ele, estava na esperança de que ela fosse e ela não foi, né? Então diz a amiga dele, ele contava todos os minutos, quando às 10h30 seu lacaio veio dizer-lhe que a senhora decididamente não viria. Depois de um momento de silêncio, tomou-me a mão em atitude de desespero que me apavorou. Desalmada, nada ganhará com isso. Persegui-la-ei depois de morto, tanto quanto a persegui em vida. Quis tentar acalmá-lo, mas estava morto. Então, morreu de raiva. É verdade. Não é? E foi aqui então que ele disse durante tanto tempo, então 2 anos e meio, né? Certo? Aí prosseguindo, ele disse, Kardec já falando, disse, na edição que temos à vista, então a edição das Memórias da Senhora Claron, né? Na edição que temos à vista, este relato é precedido da seguinte nota sem assinatura. Então, quem escreveu as Memórias da Senhora Claron, ou quem publicou, na verdade, as Memórias da Senhora Claron, fez uma introdução, né? E que o Kardec está transcrevendo aqui essa introdução. Então, ele fala assim, na edição que temos à vista, esse relato é precedido da seguinte nota sem assinatura. E nessa nota, quem publicou as Memórias escreveu o seguinte, eis uma anedota, quer dizer, ele interpretou como anedota, não vislumbrou nada de importante naquilo. Né? Com certeza. Eis uma anedota bem singular, que sem dúvida induziu e induzirá as mais diversas opiniões. Ama-se o maravilhoso, mesmo sem nele crer. A senhorita Claron parece convencida da realidade dos fatos que narra. Então ele coloca que ela parece convencida como se ele não acreditasse em nada daquilo, né? Tudo aquilo foi invenção dela, né? Contentar-nos-emos em observar que ao tempo em que foi ou se supôs atormentada por seu fantasma, contava com 22,5 a 25 anos, que é a idade da imaginação, e que nela essa faculdade era continuamente exercitada e exaltada pelo gênero de vida que levava no teatro e fora dele. Então ele está considerando que tudo foi imaginação, que esses fatos aconteceram quando ela era ainda muito jovem. Só que Kardec chama atenção depois que quando os fatos aconteceram, ela era jovem, mas quando ela escreveu as memórias, ela não era mais jovem. Sim, mostrando que houve um lapso de tempo. Sim, um grande lapso de tempo, ele vai mostrar depois. Ela já estava com 50 anos quando ela escreveu as memórias. Entendi. Entendeu? É preciso ainda lembrar que ela disse no início de suas memórias, isso aqui é ainda quem fez a introdução lá das memórias do livro, né? É preciso ainda lembrar que ela disse no início de suas memórias que em sua infância não se entretinha senão com aventuras de fantasmas e feiticeiros, que lhe eram contadas como histórias verídicas. Né? Então, ele quis já jogar por terra qualquer possibilidade de aquela história ser verdadeira. Com certeza. Aí agora entra o Kardec fazendo análise, tá certo? Sim. Aí disse, conhecendo o assunto somente por meio do relato da senhorita Claron, só podemos julgá-lo por indução. Kardec disse, eu não conheci o assunto, não tive contato pessoal, né? Não fui uma das testemunhas. Né? Então, conhecendo o assunto somente por meio do relato da senhora Claron, já podemos julgá-lo por indução. Eis o nosso raciocínio. Esse fato, descrito em seus mínimos detalhes pela própria senhorita Claron, tem mais autenticidade do que se tivesse sido narrado por terceiros. Então, primeiro ponto, né, Kardec fala assim, quem descreveu foi ela, né, a própria a autora quem viveu os fatos. Não foi alguém que disse que soube, né? Foi ela própria. Né? Então, Kardec fala assim, quando é isso, já merece uma credibilidade maior. Né? Então, acrescentemos que, ao escrever a carta em que o fato está relatado, contava há cerca de 60 anos, eu falei 50? Cerca de 60 anos. Tá? Já passada a idade da credulidade de que fala o autor da nota, né, que disse que ela estava com 22 anos e pouco, né? Na época, 25, né? E 22 e meio, no máximo 25. Isso quando o fantasma provocou aqueles fenômenos.
Esse autor não põe em dúvida a boa-fé da senhorita Claron a propósito de sua aventura, mas admite que ela tenha sido vítima de uma ilusão. Que o fosse uma vez, mas haveria de... Não, que o fosse uma vez, nada haveria de extraordinário, que ela fosse vítima de ilusão uma vez, né? Porém, que eu tivesse sido durante 2 anos e meio, exatamente, né? Já contínuo, né? Isso, né? Contínua. Você em ilusão nesse tempo todo, né? E ainda sendo jogada no meio da sala, que ilusão é essa? E era uma pessoa que tinha credibilidade, né? Sim, também, que né? A própria que contou. Era uma pessoa inteligente, bem relacionada. Sim. Né? A polícia registrou. Se expor ao ridículo. Isso. Né? Até porque a carreira dela, né, poderia ser influenciada. Exatamente. Isso? Então, ele fala assim, que fosse uma vez, nada haveria de extraordinário. Porém, que eu tivesse sido durante 2 anos e meio, já se nos afiguraria bem mais difícil, como mais difícil ainda é supor que essa ilusão houvesse sido compartilhada por tantas pessoas, testemunhas oculares e auriculares dos fatos e pela própria polícia. Então, a análise que está sendo feita por Kardec é o tipo de análise que nós também precisamos aprender a fazer, né, diante desses fatos que acontecem diariamente. Diariamente, né? Para nós que conhecemos o que se passa nas manifestações espíritas, a aventura nada contém de surpreendente e a temos como provável. Né? Então, a gente observa Kardec na lógica dele, ele não afirma categoricamente é verdadeira, foi verdadeira, ele não tinha elementos para poder sustentar isso, mas provável, né? Quer dizer, se aconteceu, está dentro da normalidade, pode acontecer. Pode acontecer. Uhum. Então, nós precisamos aprender, senão nós também poderíamos, alguém nos expor uma situação dessa e falar, que é isso, tiro, né, palmas, né, sabe, isso é impossível, né? Quer dizer, é bem provável, não tem nada de impossível aqui, tá certo? Exatamente. Nesta hipótese, não vacilamos em pensar que o autor de todos esses malefícios não seja outro senão a alma do espírito do Senhor, a alma ou o espírito do Senhor D.S. Se, sobretudo, atentarmos para a coincidência de suas últimas palavras com a duração dos fenômenos, né, a questão dos 2 anos e meio, né? Havia ele dito, persegui-la-ei depois de morto, tanto quanto a persegui em vida. Ora, suas relações com a senhorita Claron haviam durado 2 anos e meio, ou seja, tanto tempo quanto o das manifestações que se seguiram à sua morte. Né? Nós estamos chegando no final do nosso programa de hoje e parece que a gente vai ter que continuar a história da senhora Claron no nosso próximo programa. Eu estou fascinado, eu quero saber como é que conclui-se isso. Né? A análise do... Fascinado em bom sentido? Né? Fascinado no bom sentido, fascinação no bom sentido. Então, meus irmãos, agradecemos a todos, eu, a Mauri Santos e Astênio Evangelista de Oliveira e ao nosso amigo querido, que sem ele nós não poderíamos estar trabalhando aqui, né? E nem vocês nos ouvindo, o Pablo. Tá? Que Deus abençoe a todos, muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.